Então, se você está com a sua Bíblia, eu já vou pedir para que você abra comigo em Mateus, no capítulo 11, para nós lermos juntos. É o seu neném, filha? Abre lá com Mateus capítulo 11. Inclusive, queridos, eu quero até respaldar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Acho que foi no domingo, Davi, que a gente fez uma reuniãozinha ali, você e a Vicky, foi, né? Inclusive, a gente fez uma reuniãozinha ali bem rápida, só para ajustar uma coisa ou outra, e foi falado sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão da identidade pessoal do ministro. Eu acho que a igreja ela não pode afetar identidades pessoais ou identidades individuais. Eu acho que a gente tem que potencializar. Potencializar, às vezes, significa lapidar. Para que aquilo que é precioso saia, a gente tem que tirar as cascas daquilo que está em cima. Mas a gente não pode minar a identidade das pessoas. Porém, a igreja ela tem uma identidade. A igreja ela tem uma visão também. E aí a gente pega o nosso melhor e coloca à disposição disso, dessa direção, que a visão da igreja nada mais é daquilo que Deus confiou à igreja. A visão da igreja nada mais é do que aquilo que está revelado para nós em relação a propósito, a destino. Então não é que a visão da igreja vai minar ou vai apagar a identidade pessoal. Não, a gente vai potencializar a identidade visual, a identidade pessoal de cada um. Porém, você pode perceber, eu não sei se vocês pensam nisso, né? Porque músico também vê as coisas muito operacional, né? Vamos tocar e acabou. Tocou, acabou. Tem muita coisa acontecendo em um período de música. Eu percebo que, por exemplo, eu consigo reconhecer assim, pelo menos aí 3, 4 tipos de unções em um ministro, alguém que conduz música. Eu consigo, de uma certa forma, perceber aqueles ministros que ministram e você sente cheiro de intimidade, de quebrantamento. Eu não sei se você consegue perceber, mas algumas pessoas elas têm uma graça de ministrar e é tanta leveza e você se sente tão convidado a participar daquele momento. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem cheiro de intimidade, ela tem algo nela que inspira isso. Assim como eu sinto que alguns ministros inspiram muita majestade, muita realeza. Por quê? Porque essa é a finalidade do magnificar. Quando a gente está magnificando o Senhor, a gente está entregando realeza e majestade para Ele. E quando eu sinto muito isso no Davi, por exemplo. O Davi, quando ele ministra, ele entrega muita realeza para o Senhor. Eu não sei se vocês conseguem discernir da mesma forma, não sei nem se Davi concorda comigo, a gente nunca falou sobre isso. Mas eu sinto que ele entrega muita realeza para o Senhor. É como se nas ministrações de Davi, ele levantasse o Senhor e colocasse o Senhor no lugar exaltado, assim, para que toda a igreja visse. Já no Guilherme eu sinto essa coisa da intimidade, do quebrantamento. Eu sinto um pouco disso quando ele me diz, porque parece que o menino está se derretendo ali em cima. Na maioria das vezes que você está ali, tá cheio de muco na garganta, porque ele já tá chorando ali. Eu sei também que tem pessoas que inspiram muito a questão da santidade. E a santidade ela não tem a ver assim, com um padrão de comportamento moral, né, que a gente às vezes faz uma certa confusão em relação a isso. Mas a unção da santidade é basicamente alguém que inspira muito esse lugar não só de entrega, mas de arrependimento, de se colocar diante do Senhor para ser ajustado, para ser inserido na santidade dEle. Tem pessoas que ministram e a gente sente essa graça. Tem outros que ministram e a gente sente muita alegria. Então, isso vai de cada ministro, isso tem uma identidade de cada ministro, você vai reconhecer a sua com o tempo, não é algo também fechado. Eu não gosto muito dessas coisas os 4 temperamentos, as 5 linguagens do amor. Eu não gosto disso, porque isso para mim é quase um horóscopo cristão, que a gente quer pegar uma pessoa complexa, porque o ser humano é complexo, o ser humano não é só uma coisa, o ser humano é um conglomerado de um monte de coisa, e aí você faz um negócio lá, você faz um testezinho e fala assim, eu sou fleumático. E aí a gente quase que entra no zodíaco. A minha linguagem de amor sei lá, eu nem lembro o que essas linguagens de amor são. Não tem problema, eu acredito que alguém estudou para chegar nessa conclusão, mas aí eu fico um pouquinho preocupado com a questão do horóscopo, né? A gente tem que encaixar uma pessoa naquele perfil ali, porque a maioria daquilo que ela faz, de como ela se encaixa. Então, eu quero pensar isso com vocês, tá? Respeitando a identidade de cada um, mas sabendo que essa identidade ela está proposta também para um ambiente plural,
onde eu, em mim mesmo, não sobressaio. Eu faço parte de uma construção, e isso deve ser o mais importante. Você está aberto aí em Mateus 11? Mateus 11 diz assim, olha, talvez sua versão esteja um pouco diferente da minha. A que posso comparar essa geração? Isso é Jesus dizendo. São como crianças que ficam sentados nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Esse texto aqui é um momento em que Jesus está pegando essa simbologia aqui, essa ilustração, para falar sobre uma geração que não conseguia corresponder àquilo que estava sendo proposto. Mas eu quero pegar aqui o contrário dessa geração, tá? Você vai me entender. A reclamação dessa geração aqui é: a gente está tocando flauta e não tem ninguém dançando. A gente está tocando músicas tristes e ninguém está lamentando. Músicas de lamento, músicas de luto e ninguém está lamentando. Vê se você lembra de algum caso. Final de culto, porta da igreja. Rapaz, hoje o coração estava queimando ali, estava liberando com intensidade, mas a igreja não estava indo de jeito nenhum. A igreja não estava correspondendo de jeito nenhum. Está doido, a igreja está muito ruim hoje, está muito fria. Te lembrou alguma coisa? Então, a gente tem essa avaliação, né? Porque às vezes a gente está queimando, a igreja está devagar. Às vezes a gente está num lugar e a igreja está em outro. O que a gente faz numa situação como essa? O que a gente poderia... o que a gente poderia fazer? A gente deixa do jeito que está e a gente vai embora e a igreja, se quiser, vai, e se não quiser, não vai? É sobre essas coisas que a gente precisa pensar. O quanto vale se abaixar às vezes para que a igreja entre? Como foi o convite para que a igreja entrasse nesse lugar que a gente estava quando chegou aqui? Porque parece que quando a gente vai ministrar, a gente está no óleo. Mas é só quando a gente ministra. Quando não é a gente que está ministrando, a gente fica solto na igreja conversando. A gente vai fazer aquilo que acha, ou não vem na igreja. Por quê? Quando a gente ministra, a gente está pingando óleo. Quando não é a gente ministrando, quando a gente não está no palco, tanto faz. Isso no sentido geral. E aí, quando a gente vai ministrar, a gente quer que o negócio aconteça, que seja mágico, que seja intenso. É esse tipo de cuidado que a gente precisa ter, para que a gente não seja como essa geração que está questionando. Porque enquanto o povo não está reagindo, ok. Não, às vezes a gente não tem muito o que fazer de fato. Eu concordo se você disser isso para mim. Mas a gente também tem que ser bem sincero, olhar para dentro do nosso interior e ver se a gente fez aquilo que a gente poderia para facilitar a igreja. Porque eu acho que essa coisa de um ministro de louvor é quem conduz a igreja à adoração, ou o período da música prepara para a palavra, ou você é aquele que vai levar a igreja para um lugar. Eu não acho que funcione bem assim. Eu acho que o time de músicos tem uma prerrogativa, que é não atrapalhar a igreja a adorar. O time de músicos precisa ser facilitador e incentivador da adoração da igreja. O que isso custa? Às vezes custa aos nossos gostos pessoais. Às vezes custa a nossa paciência em ensinar a cantar algo que eles ainda não aprenderam a cantar. Às vezes custa a gente ensinar aquilo que a igreja não aprendeu ainda. E numa igreja que tem tanta gente de tanto lugar diferente, esse trabalho é um pouquinho maior. Porque as pessoas às vezes entendem período de música diferente umas das outras. E porque elas entendem diferente, elas vão operar de maneira diferente, até que elas aprendam. Então isso varia muito. Entre vocês aí, vocês vão falar cada um da onde que veio. E é assim que acontece. Por quê? Porque é uma igreja que tem, e não necessariamente a gente tem que entender a mesma coisa, falar a mesma coisa, usar o mesmo. Não é necessariamente isso.
Mas é que enquanto a gente não consegue chegar nesse lugar comum, a gente vai sacrificando e renunciando um pouquinho para que a igreja entre. E é por isso que o repertório faz tanta diferença. Porque se a gente não entender isso, a gente vai viver aqui como a gente vivia há 8 anos atrás, chegando na igreja só passando o som e falando assim, olha, quando a gente começar a tocar, Deus vai falar. Porque era isso que eu fazia. Ou a gente vai fazer como 4 anos atrás, que a gente até passava algumas músicas e chegava na hora de ministrar, a gente ministrava uma música durante 1 hora e ia embora. A gente vai começar a olhar para trás, se a gente querer começar a reproduzir aquilo que aconteceu lá atrás, a gente não vai entender que o tempo também mudou. E que história, tradição, tem que ser lenha. Não tem que ser cinza. Não tem que ser o ponto final. Eu não posso me apegar ao passado, ou seja, o melhor momento da minha vida foi há 8 anos atrás, que se refere a louvor e adoração. Acabou aí? Você morreu 8 anos atrás? Não, você está vivo. Então agora é outro lugar. Então o que acontece? O meu coração acende pelo aquilo que aconteceu há 8 anos atrás. Mas eu amo o que está acontecendo agora também. Porque a gente tem que querer o hoje. Aquilo que está proposto para nós hoje. E o que está proposto para nós hoje? É sobre isso que a gente quer conversar. Então, quando a gente começar a tocar flauta, a gente vai começar a tocar flauta com intencionalidade e as pessoas vão começar a responder com alegria, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, entendendo o tempo. Quando a gente começar a cantar canções de mandamento, eu não sei se o Davi lembra, mas uma vez a gente estava lá numa comunidade no Rio de Janeiro e o culto estava assim, mais ou menos. Estava indo, estava legal o culto. Tal. Mas, meu amigo, havia uma alegria que estava... Como é o nome da música? Obediência. Tá lá a gente adorando, tal, pá, tal. E aí tinha uma mulher carequinha lá, mano. Carequinha, mulher. Do nada a mulher começou a cantar essa música, mas ela não estava só cantando a música, não. Ela estava alegre cantando a música. E aquela alegria contagiou a igreja toda, meu amigo. Não sei se o Davi lembra desse dia. A igreja foi contagiada pela alegria, que a gente estava lá no worship, lá no negocinho e tal. Ela estava cantando com alegria, de fato. Você via sorriso nos lábios dela enquanto ela estava cantando. Ela está correspondendo àquilo que ela mesma está cantando e isso vai afetar a igreja. Porque o Espírito Santo decidiu invadir aquele lugar comunicando alegria sobre nós. Isso tem uns 3 anos, eu acho, mais ou menos. Um pouco antes da pandemia. E como aquilo que afetou, como aquilo mexeu. Eu não conhecia a música, não sei se Davi conhecia, mas aquela mulher cantando, havia uma alegria que estava proposta, ela estava sorrindo, ela estava dançando, cantando, com uma liberdade no espírito muito grande, ela estava sentindo aquela música ali, e aquilo se tornou tão verdade que o ambiente foi totalmente contagiado. Aí imagina a gente estar cantando uma música dessa, e a gente, em primeiro lugar, a gente está oprimido porque a igreja não está reagindo. Não foi de uma hora para outra. A mulher ela estava provocando o ambiente. Ela estava semeando o ambiente ali. E a banda junto com ela. E contagiou. Então, a verdade da canção afetou primeiro a ela, de forma que ela perseverasse no entendimento que ela teve para poder corresponder ao Espírito Santo. E o Espírito Santo afetar a igreja. A gente sempre tem que pedir que o Espírito Santo afete a igreja. Não nós, né? Mas o Espírito Santo. Ele continua convencendo, ele continua convidando. Então esse lugar que a gente deve buscar. Por quê? Pelo talento e pela habilidade, a gente às vezes consegue fazer isso muito bem. Mas quando a gente toma o lugar do Espírito Santo, isso é muito perigoso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre repertório. E a primeira coisa que a gente precisa falar sobre repertório é que não é sobre sentimento. Vocês estão conseguindo ler aqui tranquilo? Dá para ler de boa? Então, o que eu quero dizer quando eu falo que não é sobre sentimento? A primeira coisa é que nós devemos ter o cuidado de não transferir nosso secreto para a comunidade. Porque a tendência é a gente ficar queimando por algo no nosso secreto e a gente querer que a comunidade sinta a mesma coisa que a gente está sentindo ou sinta a mesma coisa que a gente sentiu no secreto. Isso não é uma realidade sempre. Porque, inclusive, você tem que pensar aqui, nem tudo que Deus te fala no secreto é para o público. Tem coisa que é só para o secreto.
E tem que ficar lá entre você e Deus. Só que a gente, às vezes, quer trazer isso para o público. E a gente acaba contaminando aquilo que Deus nos deu, porque a gente quer que as pessoas sintam a mesma coisa que nós, quando Deus pode estar falando outra coisa para elas. Vocês estão anotando isso? Meu Deus do céu. Isso vai ficar doido aqui daqui a pouco. Eu fico escrevendo essas coisas em casa, vocês não sabem a vibe que eu fico fazendo essas coisas, porque eu fico pensando em como eu quero amar a igreja com isso que eu estou fazendo aqui agora. Isso é muito louco. A segunda coisa, pessoal, é que os nossos gostos pessoais nem sempre vão ajudar a igreja, porque nem tudo aquilo que é bom para mim, que é legal para mim, que me chama atenção no meu fone de ouvido, no meu som, vai ser bom para a igreja, porque a igreja ela tem um tempo, ela tem um momento, e a gente precisa entender qual o coração da igreja naquele tempo. E a terceira coisa, que para mim é muito importante também, é que a gente tem que evitar ser romântico. O que é ser romântico? Porque às vezes a gente acha que aquele culto vai ter uma trilha sonora, e nem sempre vai ter. Você pode até, por exemplo, amanhã eu que vou pregar, você pode chegar assim para mim, Gui, qual a palavra que você vai pregar amanhã, que eu quero ver uma música que bata? Talvez não vai ser essa música que vai ser proveitosa, talvez não tenha uma música trilha sonora, talvez seja algo que não tenha às vezes nada a ver com a palavra, ou às vezes tem a ver com a palavra, mas não é a que eu gostaria, nem a que você gostaria. Então é a gente ser menos romântico em achar que o culto vai ter uma trilha sonora. Não, porque as coisas de Deus também são ordinárias, são comuns. O Espírito Santo, não necessariamente quando eu boto lá meu YouTube lá e boto no aleatório para ouvir coisa nova, não é o Espírito Santo que fica mudando as músicas. Tem hora que eu ouço música muito ruim, aí eu vou falar que o Espírito Santo botou música ruim para ouvir. Então a gente tem que ser menos romântico nisso e achar que não, vai ter uma trilha sonora, vai ser uma música só o culto, porque... Não, queridos. Construções intencionais para poder servir a igreja. Isso tira um pouco o nosso lugar do romantismo e do idealismo. Porque tem horas que Deus vai falar, tem, mas essa é a menor parte do tempo. Na maioria do tempo, a gente vai fazer coisas sem sentir nada. Por quê? Porque a gente não precisa sentir para servir. Não é um condicionamento, porque se a minha vida está entregue ao Senhor, eu não preciso necessariamente sentir coisas antes, porque Deus fala antes, Deus fala muito antes, e Deus fala também durante. Então, engano nosso é achar que Deus vai falar no dia, ou vai falar na hora do culto que a gente vai tocar. Ele vai fazer isso, vai, porque Deus é Deus, meu amigo. Eu não estou aqui para limitar Deus, nem para poder tentar conceituar o que Ele faz e o que Ele não faz. O que eu estou dizendo aqui, tem horas que a gente vai ter que tomar uma decisão intencional do que a gente vai fazer, de que música a gente vai tocar. A gente pode fazer isso sozinho, pode fazer isso no coletivo, ou a gente vai fazer isso de uma maneira intencional, pensando sempre que música no culto é para adorar a Deus? É, mas Deus não depende de música para ser adorado. Deus não ouve música, Deus sente cheiro de adoração. O que eu vou é servir a igreja. É isso que a gente tem que pensar sempre. Então, se não é sobre sentimento, é sobre servir sua comunidade. Então, quando você for montar lá o seu repertório, você pode fazer 3 perguntas básicas. Tem outras que você pode pensar. E como eu falei, isso aqui tá para a gente pensar. Treinamento é para a gente pensar, tá? O que Deus está falando? É a primeira coisa que você pode pensar. Mas não que Deus está falando para o culto necessariamente, ainda que isso possa ser uma possibilidade. Mas o que Deus tem falado nessa temporada, nessa estação? Eu gosto muito de pensar que, por exemplo, o CD da Bethel, We Will Not Be Shaken, ele foi escrito durante um período de muita aflição nos Estados Unidos. E por isso que o CD ele tem muitas coisas falando não sobre não ser escravo do medo. Essa própria música que deu o nome ao CD. Aquela música Não Seremos Abalados, que a gente canta. Por quê? Porque eles estavam num momento ali de muita aflição e de muitas incertezas. Eles falaram assim, olha, nós permaneceremos em fé, nós não seremos abalados, nós não seremos estremecidos. E daí que nasce um álbum. Por quê? Porque aquilo, naquela temporada, aquela igreja ou aquele time de música está vivenciando no dia a dia, na realidade. Pelo fato deles fazerem parte da igreja, eles sabem a realidade da igreja. Então o que Deus está falando? É a primeira coisa que eu preciso pensar. Eu vou até pedir perdão por tocar num assunto sensível com vocês, mas, por exemplo, se a gente lembrar do tempo que a gente estava orando pela Marisa,
os nossos cultos, e isso era inclusive uma diretiva que eu dava para o Gui. Os nossos cultos era não seremos abalados, era nunca me deixou, era meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Qual que você falou? Deus de milagres, Deus de promessa, né? Caminho no deserto. A gente a tônica das nossas ministrações era essa, era gratidão a Deus, era pedido de poder e manifestação de poder para curar. Por quê? Porque era essa estação que a gente estava vivendo. Então tudo meio que toneava para esse lugar. Não tirávamos a glória de Deus, mas incentivávamos a igreja a entregar a adoração para o Senhor dessa forma. Por quê? Porque Deus quer o nosso melhor. Deus quer o nosso melhor, é claro. Mas se a gente pensar que a gente talvez não tenha um melhor assim para a gente falar acerca de integridade, às vezes Deus quer o nosso caquinho. Deus quer a nossa aflição. A gente dá tudo, não significa a gente dar só as coisas boas que a gente tem, não. A gente dá tudo para Deus e deixa que Ele cuide. Ele é perito em cuidar de nós. Então, se no momento que a gente tem só o nosso coração aflito, dá teu coração aflito mesmo. Não deixa de dar, porque a gente fala assim, não, mas eu não tenho nada de bom para dar hoje. Não, você tem o coração aflito, é isso aí que Ele quer. Só tem isso? Bora. Porque Ele quer tudo. Ele não pediu para você selecionar nada. Então, nessas temporadas em que Deus afeta um tempo, a gente começa a declarar aquilo que a gente está sentindo, como a igreja está percebendo o momento. A outra coisa é o que a comunidade está vivendo. Já falei, qual é o tempo que a igreja está vivendo? O que está acontecendo de uma maneira geral? O que está presente nos lábios da igreja? Claro, daqueles que são mais envolvidos, daqueles que percebem, participam mais, né? Porque uma das coisas também que a gente não vai conseguir discernir da igreja é se a gente não for participante dela, então a gente não vai conseguir discernir bem. Então essa é a forma que a gente vai entender. E aí, o terceiro ponto é qual a visão da comunidade, porque isso de alguma maneira vai balizar, vai ajustar, vai ser como um trilho para tudo aquilo que a gente vai fazer. Ou seja, você nunca vai ouvir aqui um sabor de mel, não vai ter como, não vai dar tempo. Então isso dá trilho, isso ajuda a gente a entender aonde a igreja está querendo chegar, ou de onde ela veio. Porque você não precisa pegar o começo, mas você entrar no mesmo caminho, você entender aquilo que está sendo, como a igreja está sendo levada, para onde ela está indo, você consegue entender um pouquinho daquilo que vai dar trilho, entende? Isso como que a gente pode fazer? Isso a gente pode fazer consultando os mais antigos da comunidade, prestando mais atenção na palavra, ouvindo as referências do que a gente cita muitas das vezes, porque uma das coisas que às vezes o pessoal acha, por exemplo, é que eu ouvi a comunidade evangélica da Zona Sul. Nunca ouvi na minha vida. Asaf Borba, nunca ouvi na minha vida. Não tenho nem ideia de como eram músicas. Por quê? Porque eu nasci de novo, né? Nasci no contexto de conversão. Eu nasci numa Assembleia de Deus. Então, se você perguntar sobre Shirley Carvalhais, Lauriette, Cassiane, eu vou saber te dizer muita coisa. Porque foi desse lugar que eu nasci. Então, depois da Assembleia de Deus, eu fui para uma metodista e tinha muita música que tocava lá. Eu lembro de videira. Nunca ouvi videira, mas todo culto tinha videira e tinha coreografia da igreja. Mas eu nunca ouvi o áudio de videira, entende? Tocava, vi o cara do baixo lá, o cara do baixo tinha uma pegada boa lá no bar, não sei se o Gutiérrez lembra. Era quase todo culto tocava videira, mas eu nunca ouvi assim. Então o que acontece? Eu não tenho muito as músicas de comunidade, né, que foi um movimento. Inclusive, talvez falar sobre a história da música cristã seja um assunto que a gente possa falar em algum momento. Eu gosto muito desse assunto. A gente consiga passar por uma coisa ou outra em relação a isso. Por quê? Porque eu saí da Assembleia e eu conheci coisa muito melhor, assim, no sentido estético, né, da coisa e no sentido da consistência. Por quê? Porque as músicas, por exemplo, a gente falar de estética da Cassiane é ruim. Eu não gosto. Mas se você for parar para olhar o caráter poético e bíblico, é muito válido em muita coisa. Não é descartável. Tá ruim? Tá ruim? Porque você bateu aqui no ouvido. Não é descartável. Só que eu comecei a ouvir coisas assim, que me fizeram durante bons anos. O Guti está aqui que não me deixa mentir.
só ouvir música em inglês. Eu não ouvia música em português, assim, era muito pouca coisa. Talvez ali só um pouquinho do Diante do Trono e do Toque no Altar, porque também tem uma certa lembrança desse período, porque eram músicas também muito boas. Eu acho que eles foram muito competentes. O Diante do Trono, então, nem se fala. É uma inspiração assim que eu acho que tem muito sua validade. Mas eu entrei no lugar de ouvir muita música em inglês porque eram muito boas as músicas que eu conheci. Então, para dizer a verdade para vocês, as minhas principais referências no que se refere à música, até por isso que a gente tem uma essência um pouco mais profética, que a gente está começando a trabalhar congregacional agora, porque a minha veia profética me levou para ouvir muito Morning Star. Eu ouvia muito a própria Vineyard. Eu tenho uma referência de John Wimber muito grande, porque assim, me afetou muito. Por mais que tenha chegado no Brasil a Vineyard e a gente cantava, vem, essa é a hora da adoração. Mas isso é o que chegou. O que não chegou era muito precioso, porque também não dá para traduzir. Então, assim, ouvir a minha principal referência para falar de todas, como ministro, é Jason Upton. Jason Upton é o cara que pega com o teclado dele, ele começa a cantar e assim, ele não tem esse apego de vou tocar a música toda, ele vai fluindo, ele vai conduzindo o período de música assim, de uma forma muito espontânea. E talvez ele seja a minha principal referência, junto com o Júnior do 9 Graus, que foi uma pessoa que traduziu muito Jason Upton quando veio para o Brasil, né, junto com o Gregório. Mas eu lembro também de Antônio Cirilo. Não tem como esquecer a adoração como arma de defesa, a adoração como arma de ataque. O próprio Casa de Davi, apesar de ter demorado a entender porque eles ministravam de costas, né? Mas eles ministravam de costas durante muito tempo. Muito fundamentalismo também apareceu nesse tempo. Então eu tenho algumas referências assim que não eram muito comuns da época, não tinha muita identificação com o pessoal da MK, por exemplo. Só quando eu era da Assembleia, que aí eu ouvia lá Novo Som, ouvia lá, você vai puxando, você vai lembrando que é uma loucura. Mas as minhas principais referências não nascem desse lugar, por isso que talvez às vezes assim, quando o pastor Júnior começa a cantar aqui, a alegria está no coração, nunca nem toquei na minha vida, eu não sei o que é isso. Por quê? Porque não foi uma referência para mim. E eu não estou dizendo que era ruim ou que era errado, nada disso. Estou falando que não era referência para mim. Então, assim, se eu olhar lá para o Morning Star, se eu olhar, por exemplo, a música Vai Valer a Pena do Livros para Adorar, que vai valer a pena, eu ouvi isso há muitos anos atrás, em inglês o original, Rita Springer cantando. Mas ela não estava cantando assim no sentido que a gente às vezes canta aqui. Eles cantavam num período de gravação ao vivo, durante uma conferência de missão e martírio, uns momentos de avivamento, ou seja, era essa canção no meio de uma conferência de avivamento. Então faz toda a diferença essas referências. Faz toda a diferença. Matt Redman, por exemplo, geração que dança essência da adoração. Estou voltando à essência da adoração. Isso aí, ó, é muito antigo. Se eu mostrar para vocês a quantidade de músicas que Fernandinho, porque a principal referência de Fernandinho foi Matt Redman, você vai ficar assustado a quantidade de música que Fernandinho tem traduzido de Matt Redman. Então, assim, quando você tem a fonte e você tem a pessoa que carrega a fonte, você pode encontrar a pessoa que carrega a fonte e pegar a água dela. Mas quando você pega direto na fonte, é diferente. É a sua própria percepção e conclusão acerca daquilo que estava sendo gerado. Tem uma música do Matt Redman, inclusive, que se chama... esqueci agora o nome da música. Mas é uma música, assim, altamente teológica no que se refere à letra. Claro que a essência da adoração nem se compara, né? A essência da adoração é uma música incrível, que é de quebrar o nosso pé. Mas, quer ver? Deixa eu até botar a letra aqui para vocês verem comigo. Olha como que é precioso isso aqui. Cadê? Vou botar aqui. Marcão, se desse horário, meu queridão, depois eu te mando gravar, tá? Não te atrapalhar aí, não. Deixa eu ver se é essa aqui. Eu esqueci o nome da música, eu estava até ouvindo esses dias no carro. É essa aqui mesmo. Eu não vou colocar porque não tem como colocar o som aqui, senão eu colocaria para vocês. Aí eu botei a música, né, que não dá para ver. Eu vou botar só a tradução aqui para...
Vou colocar aqui, cadê a tradução? Eu vou ler para vocês, não sei se vai dar para ler. Quantidade de spam que tem numa tela só. Não consigo nem clicar no tradução aqui. Ah, não tem tradução. Alguém sabe o atalho para tradução? É Ctrl T? Não sei. Porque normalmente aparece aqui, né? Ferramentas. Normalmente aparece aqui em cima, né? Deixa eu pegar aqui e jogar no... Oi? Tem hora que é o jeito, né? Júlio não quer dar aula aqui na igreja, já falei para ele mais 2 vezes para dar aula aqui na igreja. Mas ele disse que não gosta de dar aula para crente não, porque ele gosta de usar a música do Foo Fighter, essas coisas. Ó, a letra ela diz mais ou menos isso, né? Esse é um momento para ver e cantar. Esse é um momento para inspirar você. E expirando o seu louvor. Ou seja, é inspirar você e expirar o seu louvor. Os nossos corações respondem à sua revelação. Tudo que você está mostrando, tudo que vimos, comanda uma vida de louvor. Ninguém pode cantar coisas que não viram. Deus, abra os nossos olhos para um vislumbre maior. A glória de você, Deus. Abra os nossos olhos para um vislumbre maior. A adoração começa com ver você. A adoração começa com ver você. Os nossos corações respondem à sua revelação. A adoração começa com ver você. E a adoração começa com ver você. Nossos corações respondem à sua revelação. Além de poético, é bíblico até no querer mais. Então, durante muito tempo, eu traduzi muita música que eu ouvia, e Gutierrez ficava doido comigo, Guilherme também, que eu botava umas músicas lá que não tinha nada a ver. E nisso, a gente foi crescendo um pouquinho em entendimento, em como conduzir melhor. Então, das referências que a gente tem, é muito pouco do que eu vi no movimento. Chegou um momento ali que eu acho que um pouco disso foi através do próprio Vilas Boas, né? Que começou a fluir algumas coisas novas ali, Vilas Boas, Morada. Teve uma galera que começou a aparecer nesse meio tempo aí no que se refere à adoração. Então, sim, teve um movimento grande daquilo que a gente chama de worship, né? Mas aquilo que eu vivi nos anos 90 lá, do que eu ouvi, né? Porque eu não era cristão nos anos 90, mas eu fui lá para trás para buscar o próprio pessoal do IHOP, a Michi Edwards, Justin Ritso. Assim, tem músicas que você fala que não tem como. Tem umas músicas que é intraduzível, mas ouvindo ela enfim. Queria que vocês um dia ouvissem essas referências, então vou até me ter o trabalho de sugerir algumas coisas para vocês, fazer uma playlistzinha lá para vocês ouvirem, porque eu acho que isso também é uma coisa que eu acho que incentiva a gente. Porque por mais que a gente não entenda o inglês, que era a minha realidade, você está exposto a gente queimando. Eu chamo isso de uma corrente quente, porque o seu coração vai sendo aquecido por aquilo que você está ouvindo. E a gente não precisa talvez ir nem tão longe assim, a gente pode ouvir Som da Chuva, que era, por exemplo, Jeremy O'Browser com David Keelan e Heloísa Rosa. Antes de Heloísa Rosa gravar música bonita, ela cantava junto com esses caras que vinham para o Brasil. Então, Som da Chuva 2000, Som da Chuva 2001, meu amigo, cada coisa que assim, eu pelo menos ouço, me dá vontade de voar. Não sei se vai acontecer com vocês, mas é uma coisa de muita referência que, assim, a gente não necessariamente vai tocar elas aqui, nenhuma dessas músicas, mas elas vão ser referência. Elas vão, assim, nos ajudar, assim, a formar o nosso homem espiritual, o nosso entendimento, e a gente poder servir a igreja melhor, de acordo com o tempo que está proposto para a igreja. Pô, tem café, mano. Caraca. Que isso, meu Deus. Nem sabia. Então, vocês pensarem dessas duas formas, fazendo dando uma olhada, pensando sobre, porque você não vai ficar se questionando sobre isso que eu falei, sobre essas 3 questões.
antes de produzir, de montar um repertório, de organizar um repertório, mas isso já vai estar dentro de você, você vai ter crivos, né, para poder te ajudar. Então, tendo pensado sobre isso, agora a gente pensa em qual é o propósito da reunião que eu vou servir para eu montar ou organizar um repertório de acordo com o propósito daquela reunião. Por quê? Um convívio é diferente de um culto de domingo. Um culto de domingo é diferente de um fascinados. Um fascinados é diferente de um culto de quinta-feira. Por mais que você não aceite isso, o culto de domingo e o culto de quinta-feira parece que são duas igrejas diferentes. Você pode não concordar e achar, não, é tudo culto. É tudo culto, é para o mesmo Deus, mas a ênfase é diferente. A forma de se conduzir louvor e da igreja responder é diferente. Se você tentar aplicar a mesma coisa que a gente faz no domingo, na quinta, a igreja ela não vai responder da mesma maneira. Por quê? Não faço a mínima ideia, não pergunta para mim porque eu não sei. Eu só entrei nesse mistério. Porque eu já me perguntei muito, por que talvez a resposta seja fome e sede. Talvez quem venha na quinta-feira venha com um coração diferente do que quem vem no domingo. No domingo as pessoas normalmente vêm mais pelo rito religioso em si do que pela busca. Então não sei se é esse o caso, mas vamos dizer que é, só para dizer que tem mais... Obrigado. Tá do salado? Obrigadão, Guti. Você é o melhor. Comendo pão assim você fica lindo. Então qual é o propósito da reunião? Aí eu escrevi aí em cima. Cada momento de louvor tem um propósito e um formato. Em todas elas, o alvo é que Deus seja adorado, e por isso os adoradores são incentivados e facilitados através das canções. Mas cada tipo de reunião tem sua peculiaridade. Então, por isso que eu fiz essa imagem aí, ou seja, no centro está o louvor a Deus. Todos os cultos compartilham da mesma finalidade, que é o louvor a Deus. Agora, como isso vai acontecer? Vai depender. Então, do lado tem assim, porque talvez não dá para ler. Na parte de cima está assim, culto público, embaixo está fascinados, do lado direito, grupo de convívio, do lado esquerdo, conferências e outros. O que eu quero dizer com outros, por exemplo? A gente teve aqui no ano passado o culto da virada. O culto da virada é um culto de gratidão, então a gente enfoca mais a celebração, a alegria, músicas que tragam essa ideia de gratidão. Então, são coisas diferentes. E porque são coisas diferentes, a gente pensa no propósito da reunião para poder organizar de acordo com aquela finalidade ali para ser o mais produtivo possível. Então, para um grupo de convívio é só o violão e voz. Eu tenho que pensar músicas que caibam só violão e voz e que as pessoas consigam cantar. Porque eu não vou ter uma banda para sustentar, não vou ter pad. Então, se eu usar música muito lenta ou músicas que ficam muito tempo numa nota só no violão, pode ser que aquela coisa fique muito vazia. Se for aquela música muito lenta, com um espaçamento de tempo entre notas muito grande, vai ficar um pouco de vácuo entre uma coisa e outra. Então, esse tipo de coisa que a gente vai pensando melhor forma. E como que a gente pensa em cada uma dessas aí? Por exemplo, nos cultos, falando aí um pouquinho da nossa realidade, a quinta ela tem uma ênfase mais profética e espontânea. Então a igreja responde mais aquilo que tem um pouco mais de liberdade, aquilo que tem um pouco mais de intensidade, porque a igreja ela começa a se movimentar dessa forma mais profética. Então é natural. Tem dias que eu abro o microfone aqui para o pessoal poder interceder. Então isso é natural de acontecer. Por quê? Porque tem um pouco mais dessa ênfase e as pessoas já vêm, na sua maioria, não estou dizendo todos, com um pouco desse coração. No domingo, a gente tem um aspecto mais congregacional, e eu vou explicar essa perspectiva profética congregacional daqui a pouco. No domingo tem uma característica mais congregacional, um pouco mais de ação de graças. Tá? Já no Fascinados, a gente tem lá a interação da intercessão com a adoração, ou seja, não é só a adoração, mas e também não é só a intercessão. A gente tem um alvo comum. E aí o que a gente faz? Tendo um alvo comum e a música como ferramenta, a gente serve aqueles que estão intercedendo. Se eu ouço alguém intercedendo sobre política no Brasil, eu vou buscar uma música que tenha a ver com o governo de Deus, tem a ver com o governo de Deus sobre a cidade, tem a ver sobre Deus, sei lá, alguma coisa que tenha a ver sobre governo, sobre Deus afetando a terra de alguma maneira nesse sentido. Por quê? Porque a ênfase da intercessão, a intercessão está conduzindo o período. A gente está cantando aquilo que está sendo intercedido ali naquele momento. Então a gente vai procurar no nosso espírito e no nosso repertório pessoal, porque às vezes a gente deixa de corresponder, porque a gente não ouve música, a gente não tem repertório, às vezes isso atrapalha.
Que a gente ouve só música em inglês, como eu ouvia num determinado momento, e aí chegava aqui para ministrar, eu estava querendo cantar música em inglês, ou a gente fica com o repertório limitado, que a gente conhece pouca música, tanto musicalmente quanto para aquele que conduz o período de adoração e precisa montar um repertório, fica muito limitado. Então não tem possibilidade de música. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais à frente, mas isso daí já contribui muito. E nos convívios a ênfase é mais congregacional, um canto comum e acessível a todos, que às vezes música muito difícil de cantar também atrapalha no convívio. Uma música muito alta, uma música com uma letra muito grande, as pessoas elas não vão, porque assim, letra grande nem a gente às vezes consegue guardar, né? Que dirá a gente esperar que a maioria cante. Então, normalmente a gente opta por músicas que tem uma, duas estrofes no máximo, um refrão e uma ponte, para poder facilitar e todo mundo cantar junto. Se tiver que lembrar a primeira parte é assim, depois muda toda a letra, fica um pouco mais difícil. A simplicidade do violão e das vozes, né? E assim, por mais que a gente esteja falando sobre repertório e tudo mais, que pareça que é uma coisa só para os ministros, ou para aqueles que conduzem, não é. Isso é para a banda, porque a banda ela precisa pensar junto. Se em algum momento a gente, com a graça de Deus, conseguir dividir equipes para poder facilitar, vocês vão pensar juntos, vocês vão organizar juntos. Então isso é uma coisa para que todos saibam como funciona, como fazer da melhor forma e todos possam crescer nisso. Então não fica preguiçosão não, entra nesse revoga, nesse mistério junto aí e vão aprendendo, que aí os próximos que chegarem, você que é baixista, que é baterista, vai poder ajudar a deixar um legado, a ensinar aqueles que vão vir. Hoje eu não posso nem reclamar do Kids, né? Porque o pessoal do Kids ajudou a atrasar um pouquinho, mas compensação deixou comida para todo mundo, né? Então, vou nem reclamar. E o pior é que eu fiz uma canjiquinha ontem em casa. Meu Deus. E aí hoje eu arrematei com uma carne secazinha que eu já deixei pronta. Só jogar ali para poder dar uma brincada. Aleluia. O Senhor é bom. Não, é canjiquinha. Canjiquinha amarela. Não, meu Deus do céu. Só Jesus. Aí, gente, a gente vai entrar nesse lugar que é um pouco polêmico para a gente falar, mas para a gente tentar entrar um pouquinho nisso, entre louvor congregacional e música profética. Profético não é forma, gente. É importante a gente pensar sobre isso. O profético que a gente vê nas escrituras com tangedores, que os músicos eram chamados tangedores, não era nem sobre cantar, era sobre tocar, profetizar através dos instrumentos. Não era necessariamente cantar. Então não é sobre uma forma de se fazer. É sobre uma essência e uma natureza, como a gente falou, como foi instituída no ministério profético. Aqui a gente vai até falar sobre forma, estrutura e organização. Mas a essência não é isso. Os proféticos eram os tangedores, os músicos que tocavam profeticamente, que conseguiam perceber o ambiente, conseguiam devolver, ou seja, expressar com o seu instrumento, com a melodia e com o ritmo, aquilo que estava sentindo no espírito. Uau, que isso! Às vezes eu sinto um pouquinho de falta dessa sensibilidade e criatividade, porque pelo fato de a gente ouvir pouca música, a gente tem pouca criatividade, a gente fica pouco inspirado, porque a gente tem um repertório muito pequeno, poucas possibilidades do que eu posso fazer naquele momento. Ou seja, imagina, uma das principais coisas é ter um baterista com sensibilidade. Você pode ter ali o melhor ministro do mundo, mas se o baterista não estiver sensível e for criativo, ele mata um período de louvor. Porque a gente vai voar e o baterista vai estar no chimbal e na caixa. Aí segura muito. Por quê? Porque o ministro tangedor é aquele que expressa na música aquilo que está sentindo no seu espírito.
Você não está sentindo nada no seu espírito, obviamente você vai dar nada, você vai dar um mecânico. Entendeu? Eu até falei um pouquinho sobre isso no retiro de jovens, sobre essa coisa do louvor profético, né, do culto profético. Isso é tudo redundância, porque o culto é profético. Louvor é profético, porque fala de natureza. A gente coloca isso profético, que é para ajudar a gente a entender. Se a gente entender por que a gente está colocando isso, ok. Mas o louvor profético, ele não é melhor do que o louvor puro. Porque o louvor puro, o louvor congregacional, o louvor profético é tudo profético. Por quê? Tem a mesma natureza, nascem do mesmo lugar. A gente sistematiza dessa forma para, às vezes, entender um jeito, como operar. Mas no final é tudo a mesma coisa. Então, o que é para a gente definir o que é louvor congregacional e música profética? Só para a gente ajudar a entender o que as pessoas entendem sobre isso. Não é nem o que é o que as pessoas entendem sobre isso. Primeira coisa, que não é uma disputa de gêneros musicais. Congregacional não é um gênero musical, profético não é um gênero musical. É uma forma de conduzir, muitas das vezes, é uma atitude. Em alguns aspectos, congregacional está mais relacionado ao dar e o profético mais ao receber algo da parte de Deus no sentido de corresponder. Porque o congregacional, muitas das vezes, ele simplesmente dá a Deus, sem precisar sentir muita coisa, a gente já está dando. Porque a gente está cantando, a música ela é boa, a gente vai cantando. O profético, ele é condicionado, ele é dependente de Deus fazer, do Espírito Santo mover. E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que muitas das coisas que a gente faz, a gente precisa fazer sem sentir. Por quê? A vida cristã é uma vida e não um culto. A vida cristã é agora, amanhã de manhã, amanhã à noite, segunda-feira de manhã, todo dia. A nossa vida, ela é diante do Senhor. Então, não tem uma parte dela que é mais profética. A nossa vida, ela tem que ser integralmente do Senhor. Se não for, precisamos também reavaliar a nossa vida. Porque se para nós o culto é mais espiritual do que a minha segunda-feira de trabalho, pode ser que a gente não tenha entendido o nosso sacerdócio e ele está limitado a culto. Culto, igreja, domingo, templo. Isso é uma lógica religiosa que determina lugares sagrados, dias sagrados, horas sagradas, quando na verdade a nossa vida ela deve ser espiritual por um todo. Então essa coisa do congregacional por quê? Porque na maioria das vezes a gente já está cantando sem sentir nada, a gente só está cantando para o Senhor. Por quê? Porque a gente não precisa sentir. Sentir é bom, sentir é maravilhoso, mas isso não pode determinar. Isso não pode ser uma condição, porque Deus ele quer ser adorado em todo o tempo, sentido ou não sentido, com tempestade ou com um vento calmo. Deus ele quer ser adorado dessa forma, em todo o tempo. Congregacional não é gênero musical nem estilo, refere-se mais à atitude, como conduzimos o período de música. E em quarto, o último ponto aí, a essência do que é congregacional. Uma música que nos envolva de tal forma, propiciando escutar a voz da igreja cantando juntamente com o time e não apenas uma apresentação. Esse é um ponto muito importante. Porque quando a gente fala de louvor congregacional, a gente ouve muito a igreja. A gente consegue perceber a igreja cantando junto, adorando junto. Quando a gente fala de profético, nem sempre. Por quê? Porque cada um está cantando a sua canção. Então, os pontos que eu quero dividir. Louvor congregacional. Ela tem ênfase no que é vertical, ou seja, ela é congregacional exatamente o que ela pensa na congregação. A ênfase está na congregação, a prioridade está na congregação. Então, eu vou fazer tudo aquilo que for possível para que a igreja cante junto. Inclusive silenciar os instrumentos, que é um negócio que a gente tem dificuldade também. Já na música profética, ela tem ênfase no horizontal, ou seja, o homem respondendo a Deus diretamente. Não importa o que está acontecendo ao meu lado, não importa a igreja, o que importa é o que eu estou dando para Deus. Está trocado? Perdão. É só na hora de escrever aqui. Inclusive eu pedi para alguém fazer uma revisão do material que eu escrevi. Mas tudo bem também, não passa batido. O pessoal imprime. Esses dias eu peguei um livro do pessoal lá da base. Se eu não lembro do horizontal vertical, eu vou lembrar do Gramsci. Duvido. E aí no livro lá da base, era um livro do Michael Heiser, que é um escritor muito bom e que não tem nada dele no Brasil, que para ler as coisas dele tem que ficar traduzindo no Google Tradutor.
O nome do livro é alguma coisa sobrenatural. E o sobrenatural escrito errado na capa do livro, que chegou lá em casa. Seres é raro que dirá eu aqui na minha humilde trabalho. Mas eu vou agradecer a Ana pela ajuda na redação, porque ela me ajudou muito. Tava bem pior. A ênfase do louvor congregacional é no canto coletivo, enquanto na música profética é no canto individual, ou seja, é aquela coisa, cada um cantando a sua canção, correspondendo a Deus. Isso é maravilhoso também. O que eu quero, mais uma vez, voltar aqui é que não tem uma disputa acontecendo aqui, tá? É uma questão de ênfases apenas, tá bom? No louvor congregacional, o instrumental ele é mais ensaiado e tende a acompanhar a música gravada. Por quê? Porque às vezes, até quando a gente não canta a música do jeito que ela é, a igreja ela canta. Não sei se vocês já perceberam isso. A gente vai fazer mais uma vez, a igreja ela canta aquilo que seria para a gente cantar, mas porque ela já conhece a música também, ela quer cantar junto. Então a gente atrapalha a igreja, que aí a igreja fica perdida e volta e faz de novo a coisa. Por quê? Porque ela quer cantar aquela música junto. E a música profética, é aí que eu vou entrar naquilo que o Davi comentou, que ela tem uma ênfase mais no desenvolvimento dos instrumentos. Ou seja, sabe aquele momento que a gente para de cantar e a gente começa só a ministrar com os instrumentos, a gente começa a fazer melodias ali? Essas melodias elas estão sendo correspondidas pelaquilo que a gente está sentindo no nosso interior, então a gente começa a expressar. Claro que isso demanda criatividade e técnica. Hoje, apesar da gente hoje estar falando... não sei se vocês lembram da última reunião, a gente falou que a gente entraria em questões teológicas, técnicas, práticas. A gente vai entrar sobre isso. Hoje a gente não está tanto na questão teológica, mas a gente começa a corresponder com a nossa expressão aquilo que a gente está sentindo no nosso espírito, faz borbulhar, e aí a gente nasce com melodias. Eu quero na próxima a gente trazer uma parte mais técnica, não tanto na questão dessas outras estruturas que a gente está fazendo. A gente começa ali. Mas se a gente não tem conhecimento técnico, a gente não tem inspiração, a gente não vai conseguir gerar tanto. A gente vai ficar mais limitado. Porque é o que a gente tem, 4 notinhas, a gente vai fazer 4 notinhas. Agora, quando a gente é livre, porque a gente tem técnica, aí a gente vai embora. Porque a gente não tem limitação nenhuma. A gente vai voando. Se tiver que mudar a nota, muda a nota e ninguém vai ficar perdido. Só que hoje a gente não pode fazer muito isso. Porque a gente tem pessoas muito cruas no que se refere a técnica e conhecimento de música. E a gente também tem a questão de que a gente ainda não pegou a coisa todo mundo junto. A gente ainda não entendeu ainda. A gente ainda vai bater um pouquinho de cabeça. Mas a gente está sendo forjado, amém? A gente está encaixando ali, é por isso que estamos falando sobre isso. Inclusive tem uma questão do vertical, que é dessa parte mais profética. Aliás, é vertical, né? Vertical? Agora eu vou ficar com isso na cabeça. Tem uma coisa do vertical que depende também muito do líder de louvor. Porque se o líder se estressar na hora que ele está ali, porque a igreja não está respondendo, cara, atrapalha muito. E às vezes isso pode... Na maioria das vezes isso acontece. A congregação está ali, a gente está indo e a congregação não vai, e a gente se estressa e a gente, pá. Aí já atrapalhou o fluir da igreja, o nosso fluir também, que como dizia antigamente, né, saiu da graça e já atrapalha tudo. O músico não corresponde à intensidade que a gente está, então assim, a música profética ela tem essa coisa da dependência muito do ministro também de estar liberando lá. Então, qual os elementos assim que a gente precisa pensar o repertório para a gente ajudar a pensar? Tem 3 aspectos aí, ou 3 elementos que são importantes a gente pensar quando a gente compõe um repertório, que é o tema, o tom e a energia. O que eu quero dizer com isso? O tema é qual a mensagem que eu pretendo passar com a ministração. Aquele dia ali, o que eu estou querendo comunicar para a igreja? Por quê? Afinal de contas, eu estou organizando um repertório intencional. Então, por exemplo, vai ter um dia lá que você vai falar assim, olha, eu quero falar sobre o amor de Deus e sobre nós sermos curados da orfandade. Aí você vai pensar assim, inclusive eu peguei como exemplo um repertório que eu mesmo já fiz aqui, porque eu gosto muito de pensar sobre isso. Então eu comecei com Abba. Abba, eu pertenço a ti. E aí, depois de cantar Abba, eu fui para o Pai me adotou, teu amor me encontrou, eu era órfão, eu sou filho. E aí, por último, para poder dar aquela fechada, não mais escravos,
Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então, essa composição de repertório, ela tem um tema. Ela tem algo ali que você está construindo para... Eu lembro de uma vez também que o Senhor ele me inspirou de uma forma que eu queria falar sobre a dependência de Deus em um dos repertórios. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês conseguem perceber quando isso acontece no culto? Vocês conseguem perceber? Porque eu inclusive estou falando essas coisas, por quê? Porque a gente começa a pensar mais, a gente expande o nosso horizonte em relação ao que se refere a pensar. Porque às vezes a gente não percebe essas coisas. Isso é muito claro para mim porque eu penso dessa forma. A partir desse momento que eu estou meio que ajudando vocês a pensar sobre isso, vocês também vão ter um pouco desse parecer. São 9h30? Caramba! Aí o que acontece? Eu comecei a falar, a gente cantou Digno, né? Todo ser que respira te louve, teu louvor encha toda a terra. Eu queria falar sobre a dependência de Deus no que se refere à respiração, o ar que a gente respira. Aí eu coloquei digno, coloquei preciso de ti, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Tentando encaixar uma coisa, não lembro qual foi a outra música que eu coloquei. Mas essa é a primeira coisa que eu penso. A segunda coisa que eu penso é a energia ou o tom da música. Vamos dizer que eu vou pensar sobre o tom da música. Por quê? Porque a gente fazer cada música num tom diferente vai quebrando muito e inclusive corre o risco daquele que canta começar a música no tom errado. Porque ele está pegando sol aqui, sol, sol. Aí a próxima música é dó, 1/4 grau de sol. A possibilidade, a probabilidade de você começar a música cantando no tom errado é muito grande. Que sua mente viciou no sol. Aí você vai num 4º grau ali, tão perto ali. Aí você faz sol, dó, ré e lá. Quebra. Então o que eu prefiro fazer? Eu tenho 4 músicas. 2 delas estão em lá e 2 delas estão em ré. Eu tento agrupar essas duas, para não ter tanta quebra de tom. Ficar mais fácil para cantar, dos músicos continuarem, não ter essa dificuldade. Agora, mais de 2 tons eu já acho um pouco complicado. Não é que não possa fazer, entenda? Mas eu penso um pouquinho nisso. Eu penso que se puder ter tudo no mesmo tom, melhor. Se não pode, agrupa por tons, fica mais fácil. Gui, eu não sei o que é tom. Bom, vamos resolver, se Deus quiser, isso mês que vem, porque eu pretendo colocar aula de música na igreja aos sábados à tarde. Mas vamos caminhando primeiro, né? Não estou com pressa não. Mas é um desejo que a gente tem. Muita gente procurando para aprender instrumento e tal. Então a gente tem esse desejo de servir nesse sentido. E a energia. Quando eu falei para vocês, por exemplo, eu cantei digno e depois preciso de ti, o que é energia? A energia é ali a mistura do ritmo com a intensidade. A gente tem essa questão da construção a partir do como essa música ela funciona através da melodia e do ritmo que ela tem. Ou seja, músicas mais rápidas, mais lentas, músicas que são mais pesadas, com tons muito menores, ou músicas que têm mais suavidade, com poucas notas e tons mais abertos. Isso tem a ver com a energia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui na frente, mas antes de falar sobre isso, vocês acham que dá para a gente seguir até no máximo 10 horas? Como vocês estão de horário aí? Quem não pode? Tirando o Marcão, né? Marcão e Emanuel também não pode? No máximo 10 horas. Vocês... A gente está na dispensação das mulheres. Ah, é? Não começou ainda não. Tá tranquilo ainda. Cadê o Lucas? Toda hora o Lucas some, rapaz. Tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte, Então, pessoal, vou fazer o seguinte, vou liberar o Emanuel e o Marcão agora às 9h30, por causa do horário deles, e peço perdão mais uma vez por estourar o horário. Mas depois eu mando a gravação para vocês, tá bom? Tá bom? Peço desculpas aí pelo horário. Me dá aí. Não, precisa botar. Botou não, né? Vou botar aqui ó, no meio, ó, sem ver, ó. Nem sei onde que é. Vamos lá.
e a questão da energia, que é a dinâmica de intensidades durante o período. Então eu tento agrupar também pensando em dinâmica, ou seja, por mais que aí a gente tenha, por exemplo, ABBA, O Pai Me Adotou e Não Mais Escravos, elas não têm a mesma dinâmica, não é só música linear. Porque quando a gente bota música muito calminha uma atrás da outra, a gente fica sem dinâmica no culto. Porque a gente fica lá, Abba, eu pertenço a ti, e fica nisso. A gente bota uma outra música lá, seguro, estou nos braços, e você vai desfalecendo aos poucos. Porque não tem dinâmica. Quase, vai. Tem que botar um carrilhão ali do lado para eles fingirem que estão fazendo alguma coisa durante essa hora. Então o que acontece? Perdão. A gente tem que pensar dinâmica para ter uma música mais calma, mas uma música mais intensa, uma música mais densa, uma música com tons mais leves, tons maiores, mas uma música também com tons menores, para a gente não deixar o culto linear, porque a gente precisa de momentos, senão as pessoas enjoam. Quando a coisa está muito aqui em cima o tempo todo, pá, 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 o tempo todo, as pessoas também cansam, o ouvido inclusive cansa. O meu com o tempo foi cansando. Aquela coisa muito mortinha também, muito tempo, também gera a mesma sensação de monotonia. E por mais que isso seja uma técnica usado muito nas empresas hoje que trabalham as músicas, como é que fala? As empresas de produção de artistas e de música, eles fazem muito isso hoje. Eu já ouvi um relato, aí vocês vão me perdoar porque eu sou músico, então a gente está sempre ouvindo coisas aí. Mas, por exemplo, o CD, acho que se eu não me engano, do Barões da Pisadinha. Vamos pegar aqui um exemplo. Ela começa e termina e você não percebeu quando mudou de música. Porque a ideia é exatamente essa. Não ter mudança de música, para a pessoa ficar presa àquela música até o fim. Ela ficar ali dançando horas e horas com aquela música ali. A ideia é essa. E isso tem um apelo comercial muito grande. Você ouve, por exemplo... Eu estudei um pouco de produção musical em 2 momentos, né? Há 6 anos atrás, estudei produção musical. E recentemente eu fui fazer produção musical de novo para gravar, não consegui continuar. Mas o meu professor, ele era um dos caras que trabalhavam com a Melim, né? Melim e banda de pagode. Para quem gosta aí. Prateado, que também é um produtor de pagode aí. Conhece, né? Prateado? Tem que conhecer, né? Já passou por lá, né? E assim, Melim, assim como muitas bandas, tem uma estrutura. Estrofe 4 frases, estrofe 4 frases, refrão 4 frases, ponte 2, no máximo 4. Só, acabou. E fica repetitivo. Então, na maioria das vezes você vai ouvir Melim o tempo todo, você nem vai sentir que está mudando muita música. Que é quase a mesma coisa. 3 vozes, um ukulele e um violão, um negocinho leve ali, você vai embora. Por quê? Porque o pessoal preza hoje em dia a vibe. Qual é a vibe da música? Isso determina o mercado de música atual, né? Exatamente por isso. Já com a igreja isso não funciona muito bem. Eu queria que funcionasse, mas não funciona muito bem. Eu vou falar sobre isso lá na frente. Então, pensando tema, tom e energia, que é uma coisa que é muito importante a gente pensar, quando a gente vai compor o repertório, eu quero propor uma construção um pouco diferente, mas é com base naquilo que eu acho que é legal e o que eu tenho feito, tá? Eu tenho pensado música, além disso, tema, tom e energia, além disso eu tenho pensado num tipo de construção que se utiliza disso, mas pratica com uma outra ênfase. O que eu penso? Hoje eu tenho trabalhado da seguinte forma, inclusive eu falei isso algumas reuniões atrás com a antiga liderança do MAC e da Nath. Por quê? Porque eu entendia que isso era muito para esse tempo, muito para essa estação. Eu tenho tentado pegar uma música antiga, mas uma música antiga que tenha qualidade, né, obviamente, que tenha graça, tenha essência ali. Eu tenho tentado pegar uma música popular atual e uma música que tem nossa identidade, seja ela autoral, seja ela uma música desconhecida do mainstream, do hype que se tem, e tentar gerar consistência nisso, numa música antiga, com uma música popular, atual, e com uma música que tenha mais a nossa cara, mais a nossa identidade.
em misturar isso, porque não vai ser nem nossa cara, aquela coisa que a gente ouve, né? Os bravos, vozes e trovões, Sara Souza, porque senão fica só isso e ninguém conhece nada que a gente está tocando. Não fica só aquela coisa rádio, né? Só as musiquinhas populares de hoje em dia. E também não fica só aquela coisa saudosista das músicas mais antigas. Eu acho que o que tem dado liga hoje, pelo que eu já percebi, inclusive nos períodos que eu ministro, o Guilherme, por exemplo, ele me pede muita sugestão, ele pergunta muito sobre repertório, o que eu acho, o que eu sugeriria para ele cantar, e eu sempre passo para ele. Que eu acho que isso dá uma consistência nesse momento. Não sei se lá na frente vai mudar, eu estou falando para agora. Isso tem sido bom. Então, o que eu tenho pensado, por exemplo? O que eu defino como música antiga? Música que seja conhecida e experimentada no tempo, ou seja, aquelas músicas que não caíram no esquecimento e tenha permanecido consistente. Um exemplo dessas é o próprio Vai Valer a Pena que eu falei, que é uma música muito antiga, mas que ainda tem ela não caiu no esquecimento. Ela resistia ao tempo. Não era uma música descartável, né? Uma música atual, uma música que seja nova, que tenha alcance popular, mas tenha conteúdo bíblico, né? Isso a gente não abre mão. Por exemplo, Para onde eu irei, Deixa queimar, foi os exemplos que eu coloquei. E uma música nova ou desconhecida, talvez. Música que tenha a nossa identidade, seja desconhecida ou autoral e contextualize com as outras músicas que estão sendo propostas. Um exemplo, Não Voltarei Atrás. Quais os exemplos que eu dei aqui? Eu peguei Vai Valer a Pena, que é uma música antiga. Eu peguei Deixa Queimar, que é uma música atual, e peguei uma música que não é tão conhecida, que é Não Voltarei Atrás, do Anderson Bonfim. Vocês conseguiram entender isso? Não? A ideia não? Não? Elas estão tratando mais ou menos da mesma temática. Enquanto a gente está lá do vai valer a pena mesmo e tal, a gente tem lá do Deixa Queimar. A gente tem Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. E a gente tem lá o Anderson Bonfim, Não Voltarei Atrás, mais do que a mim mesmo, tudo e todos chamo mais. Dentro de mim é um fogo que queima. Todas elas têm a ver com corresponder a um chamado ou se entregar a um chamado. A tônica, o enredo dessas canções, a poesia delas está voltada para esse lugar, de entrega ao chamado, de renúncia. Então eu estou fazendo repertório dentro disso. Elas são 3 músicas de dinâmicas diferentes. Vai Valer a Pena mais lentinha. O Deixa Queimar é uma música de mais queimação, literalmente, de chapação ali, né? E a gente tem o Não Voltarei Atrás, que é uma música de muita preciosidade poética, né? Melódica também. Então elas têm energias e dinâmicas diferentes. E elas têm o mesmo tom, todas elas estão em sol. É mais ou menos isso que eu faria. Pegaria uma música antiga, uma atual, uma música nova, desconhecida, veria o tom delas, se compartilham mais ou menos do mesmo tom, similaridade de tons, e veria a dinâmica delas, para poder facilitar tudo isso. Não é tudo o mesmo ritmo, tudo a mesma dinâmica, são dinâmicas diferentes, e a gente cria momentos na reunião. Isso é um exemplo do que eu faria. Ou, por exemplo, tem esse tema que mais, por exemplo, a gente já fez, um repertório que a gente já fez sobre falar sobre o governo de Deus. Aí a gente começou cantando Seja Exaltado. Rei da Glória, do Tom Molinari, Senhor e Rei, do Toque no Altar, Rei do Meu Coração, da Bethel. Ou seja, a gente pegou ali músicas muito diferentes, que tem esse contexto de nova, velha e atual. A gente colocou ali com dinâmicas diferentes e montou um repertório. Isso aqui são repertórios que a gente já usou, tá? Isso aqui eu estou dando exemplo de que a gente já usou. Vocês já participaram, talvez vocês até tocaram nesse dia. E mais ou menos assim que eu tenho pensado, e eu queria deixar essa proposta aí para vocês, porque eu acho que vale a pena. Mas também eu queria dar uma coisa que é muito praticada, aí o pessoal fala muito, o pessoal que fala sobre música, eu já encontrei isso em alguns livros, né, que eu já li, que tem a ver com a ordem das músicas dentro do repertório. Ou seja, a gente definiu o repertório, mas qual vai ser a ordem das músicas agora? A gente já viu lá, já analisou os tons, a energia da música, a gente analisou já o tema que a gente queria propor. Agora, qual é a ordem? Qual que a gente já vai botar esse negócio aí?
E o pessoal da Vineyard, que tem um trabalho assim que eu já falei para vocês que é de referência, eles têm, aí eu até botei um gráfico, que são as 6 partes da administração, né, do serviço. Vocês dá para ver ali, tem um gráficozinho assim subindo, descendo e subindo de novo. Vocês estão conseguindo ver ali? Sim? Então eles têm mais ou menos um ciclo assim que eles entendem a nível de ordem de música. A primeira música tem a ver com convite, a segunda com envolvimento, a terceira com exaltação ou proclamação, a quarta com proclamação, a quinta com intimidade e a sexta e última de celebração ou uma música de rompimento. Vamos lá, vamos tentar entender isso. A gente está aí, por exemplo, lá de baixo, na ponta de baixo lá, ó, convite. Aí ela sobe para exaltação. Aí ela sobe para contemplação. E ela vai descendo depois, que tem a ver com intimidade, por exemplo. Isso tem a ver com a energia, com as dinâmicas de intensidade das músicas. Então, o que a gente fala em relação a uma música que tem a ver com convite? Um erro que a gente vai cometer às vezes é a gente pegar uma música do tipo... calma aí que eu estava com uma música na cabeça agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E aí é a terceira música do repertório. Não faz sentido, porque essa é uma música basicamente de convite da presença. Convite para a igreja adorar. Então não faz sentido botar ela segunda, terceira. Ela é uma música para começar a reunião. É uma música que vale a pena, porque ela tem uma tônica de convidar o Espírito Santo para fazer parte. Aquela música que o Abraão cantou algumas vezes, do André Aquino, quando ele vem. O que fazer quando ele vem. É uma música que você pode usar muito bem ela para o começo. Ela também dá para usar ali para o meio, final também. Mas ela tem muito a ver assim com um convite mesmo, né? O que fazer quando ele vem, mais que ser bem-vindo. Ou seja, falou que é bem-vindo, é uma música boa para começar a reunião. Tem muito a ver com isso. Então, essas coisas a gente acaba pensando. Músicas que têm a ver com envolvimento, ou seja, que você vai trazer a igreja para poder participar. Você já convidou, você já trouxe essa consciência de por que adoramos, para que adoramos, quem nós adoramos no começo da música. Agora você traz alguma coisa em relação ao envolvimento. E claro que assim, eu não estou dizendo que a gente vai fazer ipsis literis exatamente o que está nesse ciclo, né? Estou falando que é uma coisa didática que ajuda a gente a pensar. Não necessariamente que a gente vai fazer isso, porque eu não faço exatamente o que está aqui, tá? Mas é para ajudar a pensar. Porque, por exemplo, a nível de entendimento aí, essa primeira música tem a ver com convite, tem a ver com músicas que nos lembram por que nós estamos juntos, ou quem está sendo adorado. Aí a gente vai passar lá, Espírito vem, vai pensar o vim para adorar-te, enche esse lugar, seja exaltado. Tem músicas que têm a ver com isso. Agora, músicas de envolvimento, músicas que aproximam a congregação de Deus, ou seja, pensar, por exemplo, sacrifício vivo, eu me rendo, volto os meus olhos, músicas que têm a ver com isso, né? De aproximação, de trazer consciência da adoração. Opa, pulei aqui. Músicas de exaltação, músicas que glorificam a Deus, que magnificam o nome de Deus, né? O quão lindo esse nome é, soberano rei, o próprio Hebreus 1, né, e tal. Música de contemplação, músicas que têm a ver com o amor de Deus, né? Ousado amor, algo que está sentado, tua presença é real. Assim, sugestões, né? Assim, só para a gente pensar conforme a tônica ali do período. Músicas de intimidade, por exemplo, Jesus te amamos, perto, quebra o meu vaso. Essas músicas assim, mais para um final assim, porque já está sendo trabalhado ali muita coisa. E música de celebração, de rompimento, que eu acho que é bem opcional mesmo para o final, mas de uma certa forma o não voltarei atrás, o ruge ao leão, obediência. E assim, eu não estou falando que essas músicas elas servem só nesse lugar. Estou falando que a gente pode pensar elas, mas algumas delas cabem em outros lugares também. É só para uma forma da gente pensar. O que eu acho que a gente precisa evitar mesmo, é músicas de intimidade que beiram o erotismo. E isso eu acho muito ruim, tá? Essas músicas que tratam Jesus quase como um namorado, eu acho que elas não servem para o culto, tá? Pode até servir lá para o seu lugar de adoração, de busca lá, que eu já acho ruim, assim, de uma certa forma, mas cada um com seu cada um. Mas eu acho que música, assim, beirando esse erotismo, eu acho que é um pouco complicado. Para mim, não é uma coisa que eu me apego muito, não.
tá bom? Então, facilitando aí e se tornando acessível. Eu estou um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Eu escrevi aí o seguinte, principalmente considerando o começo de um repertório. Aí, os fogos aí. Nós não podemos, por exemplo, exigir que as pessoas que chegam no culto, do nada, irão de 0 a 100 em 1 segundo. Ou seja, ter uma primeira canção já falando de santidade de Deus e prostração é complicado. Então, eu preciso cuidar do coração das pessoas e conduzi-las para que eu não force o culto a ser algo falso. O culto precisa ser verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está com o coração queimando muito e a gente vai forçando, a gente quer que a igreja entenda. Isso dificilmente vai acontecer no culto de domingo. Sabe por quê? Eu vou falar de mim. E esse é um dos motivos de eu sempre tentar chegar cedo na igreja, para eu não já chegar já no impulso, chegar já direto no culto. Por quê? Porque para sair de casa é uma loucura. Tem criança pequena, né? Para arrumar, para sair de casa dá um trabalho danado. Aí a mulher arrumando a criança se atrasa se arrumando. Aí o carro na hora de ligar não funciona. Aí o trânsito tá ruim. Aí você já chega na igreja estressado. E você acha mesmo que alguém que chega atrasado ou em cima da hora do culto vai ligar lá a chavinha e vai começar a queimar ali? Não vai. Então o que acontece? A gente vai gerando isso, a gente vai facilitando. Por quê? Porque a pessoa, ela até é homem de Deus, a mulher de Deus, mas chegou aqui cansada às vezes do trabalho. Muita gente que trabalha no domingo. Então é difícil a gente já começar assim, não, vamos chapar agora no começo do culto. Obviamente que tem aberturas que já facilitam muito o nosso trabalho. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem umas aberturas que facilitam muito. Mas, num sentido geral, a gente precisa entender como que a gente vai abrir esse processo. Já viu começar uma música, começar um culto com o quebrantado? Pô, fica facinho depois. Fica facinho depois. Porque é um negócio muito de canto coletivo, que as pessoas gostam da música, é uma música agradável, todo mundo sabe cantar, fica muito facinho depois. Digno, então, dependendo de como começa o culto ali, pegar um digno assim, cara, não é levado. Por quê? Porque facilita muito. Então, é melhor cantar Jesus me ajuda e estou mal do que eu estou totalmente apaixonado por ti, quando a gente fala de começo de culto. Os cristãos amam a Deus, mas às vezes o estresse para se arrumar com a família, o cansaço do trabalho gera desânimo. Então, se começarmos cantando sobre o amor de Deus por nós, será mais fácil depois cantarmos sobre nosso amor por Deus. Então, é entender o processo, que às vezes é mais fácil a gente começar cantando uma coisa que a gente vai provar, que é o amor de Deus por nós, do que a gente falando sobre o nosso amor por Ele. Que a gente vai sendo cheio, a gente vai entrando no ambiente aos poucos, a gente vai acessando. É esse tipo de coração que a gente precisa ter quando a gente decide servir a igreja. Que, como eu falei, o serviço não é para nós, o serviço é para a igreja. Então a gente pensa também na igreja. A gente pensa em Deus, obviamente, porque isso é sempre o crivo de tudo. Mas a gente está pensando em servir a igreja também. Alguma coisa, queridos? Alguma dúvida, alguma coisa que queiram contribuir? Não? Tudo certo? Então tá bom. Então, algumas considerações sobre a ordem das músicas, principalmente começo e final da palavra. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Qual música começar? Além daquilo tudo que a gente já falou. Uma coisa que a gente pode pensar é, como está a abertura ou a energia do culto? Por exemplo, você foi orar ali com o pessoal para finalizar o ensaio e começar o culto. E aí vocês determinaram uma ordem. E essa ordem já está certinha. Mas aí quando a pessoa vai fazer a abertura do culto, a pessoa que fez a abertura do culto deixou o culto assim muito morninho, porque falou bem calma, falou bem tranquila e tal, e você está com uma música muito lá para cima. Ou você pode ir começando a música lenta pelo refrão para o pessoal ir pegando, e depois você voltar ela no começo já pauleira, que às vezes a gente faz um pedzinho ali, um violão cantando a música e tal, aí volta ela no começo e aí volta a pauleira, porque aí você já ganhou o pessoal. Porque se começar só na pauleira direto, pelo começo do culto ter sido um pouco mais devagar, isso não é mérito nem demérito, isso é só uma análise, fica mais difícil, você querer começar o negócio quebrando todo. Outra coisa é quando o culto
quem abre o culto abre, assim, quebrando tudo. E, gente, se tem uma coisa que vocês não podem deixar acontecer é a pessoa que está ministrando ali a abertura sozinha. Que às vezes a pessoa está ali quebrando tudo e a gente está um olhando para a cara do outro ainda e tal, e não pega. Cara, se a pessoa está indo, vai junto com ela. Libera junto com ela, acompanha ela, serve ela para que a igreja vá ainda mais. Por quê? Porque o negócio está só subindo, está só mais intenso. A gente vai ficar ali alisando o instrumento? A gente não vai atrapalhar a pessoa que está falando. Vai ficar ali alisando o instrumento, a gente acaba até atrapalhando, porque o negócio está aqui e a gente está aqui arrastado. Então como que está a energia da abertura? Está intenso? Então vamos pegar intenso aqui. Vamos embora. Está muito devagar? Ou eu mantenho ali a coisa devagar, ou eu dou uma quebrada. Eu faço ali uma parte devagar, mas depois volto na música, quebrando tudo. Deu para entender isso? Deu para ficar claro? Tá bom. Isso desde quem ministra os instrumentos. A gente tem que acompanhar aí como está sendo a ministração. O que foi falado na abertura tem a ver com alguma das músicas? Como eu falei, já separamos lá a ordem das músicas. Só que aí a pessoa que está fazendo a abertura, ela está falando sobre o amor de Deus. E, eu tenho uma música no repertório que fala sobre o amor de Deus. Por que não começar com ela? Por que não aproveitar que já está sendo aquilo falado e trazer essa música, que era a terceira, talvez, para ser a primeira música? Porque vai contextualizar com aquilo que está sendo falado. Já tem um caminho preparado ali, então eu vou me unir àquilo que está sendo orado, àquilo que está sendo ministrado, e eu vou junto ali com a pessoa que está. Então isso facilita um pouco o trabalho também. Mexe um pouquinho na ordem, mas isso, de uma certa forma, dá uma liga, né? Você dá continuidade àquilo que já está sendo feito. O ruim só é quebrar. Quebrar e ter que começar assim é bem complicado. Então a gente tem essa percepção. Agora, quando a gente fala do que cantar depois da palavra, a abertura a gente já está bem resolvido. Mas e depois da palavra? Vou retornar a falar uma coisa. Falta de repertório sempre vai ser um limitador, tá? Falta de conhecimento de música sempre vai ser um limitador. Primeira coisa para a gente saber o que tocar no final do culto, seja ele com apelo ou não, final de culto. Primeira coisa, fique atento à ministração da palavra para se inspirar. Por isso que eu pedi nas nossas primeiras reuniões que quem está na escala do dia, aliás, todo mundo, né? Mas quem está na escala do dia principalmente, não fica pelos corredores da igreja batendo papo lá fora. Primeiro que não tem sentido, né? Você veio para a igreja, para o culto, né? Primeira coisa que já é um pouquinho mais importante. E a segunda é, se você vai tocar no final, fica atento ao que está sendo ministrado. Fica aqui, participa. A palavra por si só é para a edificação de todos, não é só de uma parte da igreja. Os músicos, eles não nasceram prontos e nem são os que sabem tudo e não precisam participar do momento da edificação da palavra. Muito pelo contrário. O músico precisa ainda mais do que toda a igreja. Mas às vezes eu acho que a gente acha que já sabe demais e vai lá para fora fazendo não sei o quê. Mas a primeira coisa é, participe da palavra e se inspire nela. Isso facilita muito. A segunda coisa, converse com a equipe se não conseguir pensar algo. Se não tiver nenhuma ideia, não conseguir chegar a nenhuma conclusão, conversa com a equipe. Vê o que o pessoal acha, se alguém teve alguma inspiração, alguém recebeu algo que ajuda aí para facilitar. A terceira coisa isso aqui é muito importante, tá? Quando você for tocar no final do culto, começa pelo refrão ou pela ponte, não começa do início da música. Por quê? Porque normalmente quando a gente está terminando o culto, a energia do culto já está alta. Por quê? Porque vai terminar lá em cima, vai terminar com uma intercessão, vai terminar com um apelo, vai terminar com uma oração. Então, assim, já pega do final da música, não pega do começo, porque não vai dar tempo de você cantar a música do começo até o final, não vai dar tempo. Porque ali é um momento de liberação, ali é um momento de rompimento, ali é um momento de o pessoal se lançar de fato. Então é refrão, ponte, a não ser que talvez o ministro peça a música toda, ou que naquele dia a música toda tenha a ver, é uma excepcionalidade. Não estou dizendo que não possa ser feito, mas são excepcionalidades. O bom mesmo é pegar já do refrão e já pegar lá em cima. Já pancando já, não é voltar e fazer. Isso daí dá uma quebra muito grande. E a outra coisa é que músicas espontâneas e autorais podem atrapalhar, porque nesse momento o pessoal já está no óleo, já está para cima. Então assim, é hora de romper, não é hora de construir uma música, uma revelação, não, é hora de vai para cima. É aquela coisa, né? Como é que se fala? Vai descendo a ladeira mesmo, vai com força, vai com intensidade, se jogando.
vai embora. Não tem essa coisa de, vamos construir aqui o repertório, cantar. Não, vai embora, mete o pau, porque daí é só agora quebrar tudo. Então, assim, músicas espontâneas vai, de uma certa forma, atrapalhar um pouco. Porque as pessoas vão ter que ir ali, começar a entrar no ambiente e tal, aquela coisa toda. E música autoral também, né? Que é quase a mesma coisa, né? Tanto o espontâneo quanto o autoral vai ser quase a mesma coisa dentro desse contexto. Uma música muito diferente, desconhecida, isso vai acabar atrapalhando. Então, o bom é pegar assim, vamos embora, pá, lance e vamos para cima. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Falando sobre energia, né? Que a gente falou sobre aquela coisa, voltando só um pouquinho lá atrás. Energia muito alta o tempo todo, cansativo. Muito baixo o tempo todo, cansativo. Mas uma coisa a gente não pode deixar de falar. Esquece isso. Esse negócio de meter 5 músicas uma atrás da outra, pancando, sem... O que é o medley worship, né? Para você que não está entendendo o que é isso, você finge que você é de outro mundo, você não sabe o que é isso. Sabe quando o pessoal pega o refrão de 5 músicas e vai um refrão atrás do outro, só quebradeira? O último retiro que eu ministrei foi assim. Não sei se a Ana lembra que ela estava lá. Não sei quem mais estava comigo lá no dia. Foi assim, mais 6 músicas, só refrão das músicas. Porque o refrão é a parte mais alta. Refrão e ponte. Então o pessoal pega refrão e ponte, e aí vai mudando de música. Mas assim, só essa parte. Não tem aquela coisa assim de parar e começar uma outra música. Vai direto, isso fica viciante. A orelha fica doendo. É um negócio assim, muito cansativo. Então, não precisa disso. Sair encaixando uma música. Não tem para mim encaixar uma música, não. O negócio é ficar refrão. Por quê? Porque a gente morre em dinâmica. A gente não tem dinâmica, a gente não tem altos e baixos. A gente só tem um negócio vicioso aqui em cima, quebrando o tempo todo, ou aqui embaixo. Então, evita, se puder. Para a gente fechar, as instruções gerais aí, para quem ministra, para quem não ministra, tá? Para quem só libera nos instrumentos ou para quem está conduzindo ali o período. Consulta danada da playlist da igreja que tem no YouTube, gente. Tem uma playlist lá no YouTube, todas as músicas lá. Vai lá, meu lindo. Aliás, todas não, muitas músicas estão lá na playlist lá da igreja. Valeu, gente. Fica com Deus. Muitas músicas estão lá, então consulta lá, na dúvida. Para lá, olha, vê um monte de coisa que tem lá de sugestão, porque inclusive música nova não introduz sem falar comigo antes, tá? Porque música nova a gente tem problemas. Não tem problemas em como ela é colocada, para começar por aí. Como colocou a música nova ali já pode ser um problema. E segundo, a gente tem que ver o que está sendo cantado na letra dessa música, porque tem coisa que passa batida e aí a gente quando vai ver já está no culto cantando a música. Então assim, vamos ter esse cuidado, entende? Não é que a gente está querendo cercear ou controlar culto, mas é que a gente sabe o que é benéfico, o que é saudável biblicamente e o que não é. Então assim, antes de colocar a música nova no repertório, me avise qual música que vai ser. Eu quero conhecer essa música antes. Porque para a gente evitar ter alguns problemas que a gente já teve. Segunda coisa, tem música nova? Cara, ajuda a igreja. Vai lá no grupo da igreja e coloca a música nova lá. Eu falei para o Emanuel, a última vez que ele cantou aí, Provar e Ver, né? Que é uma música excelente. Falei, cara, bota lá no grupo da igreja, sugere para o pessoal ouvir antes de você cantar no domingo. Porque é bom que a igreja vai ouvir, vai conhecer um pouquinho, vai te facilitar um monte. Nem todo mundo vai ouvir, obviamente, mas quem ouviu e se identificou vai, que facilidade que vai ter em relação a isso. Fica muito mais fácil. Terceira coisa aí é corresponder com expressão aquilo que se canta, ou seja, lembrando lá daquela menina lá do período lá que teve alegria, né, que ela começou a contar sobre alegria, ela começou a se expressar dessa forma. Se você entendeu o que você está cantando, corresponda àquilo que você está cantando. Se expresse dessa forma, né? Então, se é uma música de quebrantamento, é uma música de quebrantamento. Se é uma música de rompimento, de clamor, é uma música de clamor. Se é uma música enfim, do que seja. Você vai nesse lugar. E a outra coisa fique atento à letra e busque entender seu sentido e procure referências bíblicas sobre o que o autor da canção está falando. Isso aqui é didático, não vou dizer que todo mundo tem que fazer isso, mas tem uma forma que ajuda a gente a crescer quando a gente está ministrando, buscar entender biblicamente o que aquela música quer dizer.
porque a gente vai ter, inclusive, fundamentação para ministrar. A gente não vai ministrar qualquer coisa. Quer ver um problema que às vezes acontece? Lá em 2 Coríntios 13, Paulo está finalizando a carta dele dizendo uma coisa que a gente usa na bênção apostólica. Ele diz assim, olha, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. O que está acontecendo aqui? Ele está atribuindo graça para o Filho, porque o Filho proveu graça. Ele está falando do amor do Pai, que o amor do Pai é antes da encarnação do Filho. E ele está falando da consolação do Espírito, porque o ministério da consolação, aquele que veio como Paracletos, pertence ao Espírito Santo. O que às vezes a gente faz, né? A gente ora assim, Deus, obrigado pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz. A gente fala, Jesus, nós te invocamos aqui. E a gente atribui, a gente faz confusão em relação à atribuição da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Claro que nessa oração que a gente está efusivo, que a gente está ali e tal, isso vai acontecer naturalmente. O mais importante é que a gente entenda, porque não é um erro intencional, é só uma questão de ânimo, né? A gente está ali, a gente está orando, a gente erra conjugação de verbo, a gente fala besteira, normal, muito normal. Mas no nosso entendimento a gente consegue saber o que é o que. Às vezes a gente faz algumas confusões nesse sentido. Por quê? Porque a gente não entende a letra, a gente não sabe o que está sendo cantado, a gente ora ou a gente fala coisas que não têm muito sentido e a gente quer ganhar entendimento cada vez mais. A gente quer crescer cada vez mais. Então, o Paulo ele nos ajudou muito nessa questão mais sistemática. Ele vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios 12, que os dons eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí depois ele vai dizer que as operações são as mesmas, mas Deus é o mesmo. Os ministérios são o mesmo, mas Cristo dá os ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Não sei se vocês conseguiram entender, ele está atribuindo sistematicamente cada coisa à sua natureza, para poder dizer assim, o Espírito é o mesmo, mas cada um tem uma atribuição desse negócio aqui. 1 Coríntios 12, se eu for ler lá depois. Então, Paulo ele tem essa facilidade de nos ensinar didaticamente a atribuição de cada coisa, para que a gente seja bem assertivo quando a gente ora, quando a gente ministra, quando a gente fala de alguma coisa específica. Isso vai facilitar o nosso entendimento e a gente vai acabando sendo mais assertivo ou afetando mais ainda a igreja quando a gente ora sobre essas coisas.